seria, na prática, a gente fala de racismo estrutural? O que isso quer dizer? Então, o racismo ele é estrutural no Brasil porque ele teve uma intenção. Pessoas foram trazidas do continente africano e foram escravizadas aqui no Brasil, né, no 1500, no sentido da exploração do seu trabalho. Então, toda a sua cultura, toda a sua identidade cultural, racial africana, ela é tentada apagada, né, sendo apagada pelos colonizadores europeus, que usam essa população a favor dessa exploração econômica do início, né? Então, é por isso que ela é estrutural, porque a partir daí, toda a organização político-social do Brasil, ela é fincada nesses princípios da exploração, da servidão, de uma cultura hegemônica europeia, e isso permanece até hoje, mesmo tendo a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no sentido da legislação, só com um artigo, né? Não tinha outro artigo, acabou a escravidão, cumpra-se, mas não teve propostas de políticas de moradia, de emprego, de saúde, nenhuma política para essa população escravizada durante esses anos. Então, isso significa dizer que até hoje nós, descendentes dessa população africana que veio trazida para ser escravizada aqui no Brasil, não tivemos essas políticas, né? Nós continuamos sofrendo todo um processo de discriminação, de opressão, nesse sentido da divisão de classes, né? De uma classe que é dita por uma concepção europeia discriminadora de uma classe superior e uma inferior, e isso está muito relacionado à nossa cor, né? Cor de pele. Então, é por isso que ele é estrutural, porque ele estrutura, a partir daí, todas as relações. Mesmo aquelas pessoas que não são consideradas de um grupo negro, de população negra, mesmo que elas tenham uma condição econômica vulnerável, mas mesmo assim essas pessoas têm alguns privilégios que aquela maior parte da população, somos 54% da população brasileira, não temos. Né, os privilégios. Então, por isso que ela é estrutural, porque ela está na estrutura. E, a partir daí, todas as relações políticas, econômicas, sociais, educacionais, são baseadas nesse princípio, dessa subalternização. Professora, a gente tem percebido um aumento dessa discussão, enfim, conteúdos, escritores intelectuais realmente têm escrito bastante e pensado e elaborado reflexões importantes a respeito do racismo estrutural. A respeito do racismo, de um modo geral, né? Porque ele é muito sutil, né, professora? Ao que parece, ele é mais delicado de ser sentido, de ser percebido, e aí acaba meio que passando como, enfim, como talvez não é isso, não é exatamente isso. Ontem nós conversamos aqui, por exemplo, sobre a pesquisa do IBGE, né, que saiu falando sobre as diferenças de rendimento entre pessoas pretas e pessoas brancas, né? Quer dizer, mais uma prova de que a cor da pele ainda estabelece essas relações, favorece um grupo e desfavorece outro. Agora, eu queria lhe perguntar o seguinte, como o problema do racismo é um problema nosso, é da sociedade, né, geral. Como nós podemos nos unir, juntar nessa discussão, sem parecer uma discussão superficial, né? Como é que dentro da academia, por exemplo, dentro da universidade, esse assunto é tratado e é discutido? Grupos de pesquisa, estratégias, políticas públicas têm sido feitas? Sim, primeiro eu queria dizer que o racismo não é sutil, ele não é velado. O racismo brasileiro é bem objetivo, tá? As estratégias usadas para isso que são disfarçadas pela população que é racista, que é dominante, que é discriminatória,
para dizer que não há, mas na verdade há. Quando você faz a pesquisa perguntando se o Brasil é racista, todo mundo diz que sim, é racista. Mas quando você pergunta para a pessoa, você é racista? Diz, não, eu não sou. Diz, como é que uma sociedade é racista e as pessoas dizem que não são? Então, isso é um equívoco. Na verdade, ele é todo dia, ele é toda hora, em todos os lugares. No mercado de trabalho, nós estamos nas posições mais inferiores, menos valorizadas social e economicamente. Mesmo a gente tendo uma escolaridade que nós aumentamos bastante, depois da legislação da 10.639, nós entramos muito, as cotas nos favoreceram bastante, que era uma luta de muito tempo, do século passado, dos movimentos negros, com a educação. Né? Temos que estar na educação para que a gente possa ter essas outras oportunidades que exigem uma escolaridade, porque o racismo ele acaba apagando isso. Mesmo nós que temos já uma escolaridade completa, sofremos do racismo, que é o racismo tanto nos cargos, que é o racismo tanto nas pautas principais de todas as instituições. Por isso que também o racismo ele é institucional, porque ele acontece na instituição, mesmo na universidade. Quer dizer, os alunos só conseguiram entrar, os alunos negros, os estudantes negros e negras conseguiram entrar a partir de uma política afirmativa do governo do presidente Lula de 2003, que era uma luta bem anterior do movimento negro, desde 1920, aí a gente já pode colocar. E eles entram, e ao entrarem, eles sofrem um outro racismo, que é de ser cotista. Como se isso fosse uma coisa, olha, coitado, não. É uma política de reparação que o Estado brasileiro está fazendo a uma população que construiu esse país e continua construindo. Não é uma reparação no sentido de uma política social. Que são as cotas, como ação afirmativa, e que são outros projetos também que se tem de pesquisas, de livros, da saúde, fazendo todo um trabalho no sentido do atendimento à saúde, que ainda é racista. Muitos médicos e muitas médicas não querem nos tratar como mulheres negras no processo ginecológico, no processo do parto. Ainda as mulheres negras morrem muito de parto por causa desse desleixo, desse racismo que ainda existe na saúde, e assim como no mercado de trabalho, assim como na educação, e assim como na moradia. Nós estamos discutindo hoje aí na COP que está acontecendo a questão ambiental. Nós temos um racismo ambiental fortíssimo. Por quê? Porque essa população negra, igual como aconteceu no processo de escravização, que teve os quilombos, né? O Dia da Consciência Negra, a Consciência Negra é sobre isso, é sobre essa luta e resistência que os quilombos fizeram e tendo como liderança no quilombo. A gente vê o seguinte, que essas pessoas que estavam no quilombo, hoje estão nas favelas, estão na periferia. Então, essa relação do racismo, da escravização que aconteceu com essa população negra, nós continuamos sofrendo hoje, da onde nós estamos. Ainda temos a menor escolaridade, né? Você está falando na pesquisa recente, quer dizer, ainda estamos fora, a escola ainda nos expulsa, porque o racismo é tão forte, todos os dias, todas as horas, que a gente não aguenta.